Olá, o SP Brasil está no ar pela TV Câmara de São Paulo, sempre com uma grande entrevista. No caminho da árdua tarefa de construir um país digno, além das pedras e dos inúmeros desafios, encontramos mentes brilhantes capazes de tornar essa travessia uma jornada muito mais lúcida, consciente e aberta ao diálogo. Recebemos hoje um dos mais importantes e respeitados intelectuais do país, o filósofo formado pela Universidade de São Paulo, doutor em filosofia política pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, com pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, onde é professor de ética. O SP Brasil entrevista o filósofo Roberto Romano. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Professor, muitos psicólogos afirmam que nós somos resultados da nossa criação e das nossas experiências. Posto isso, que momento ou que pessoas foram fundamentais para a formação do senhor? Em primeiro lugar, minha mãe, que era professora, e num momento muito difícil no Paraná, em que governava Moisés Lupion, um corrupto muito conhecido, que não pagava os professores, não pagava os funcionários, mas dava bastante dinheiro para construir prédios para as empreiteiras. E eu testemunhei a luta dessa minha mãe em prol da educação. Ela, mesmo não recebendo, ela à noite dava aula de educação de adultos, né, gratuitamente. Então, é algo que me marcou profundamente. Acho que foi a grande figura da minha infância. Agora, em que momento surge o interesse do senhor pela filosofia? Esse interesse surgiu por volta dos anos 60, 62. Nós tínhamos no interior de São Paulo, eu morava em Marília, no interior de São Paulo, tínhamos um professor de filosofia, o professor Ubaldo Pupi, que era lente da Faculdade de Filosofia, e ele dava palestras para os estudantes e para o público em geral. Esse professor foi assistente de um dos maiores filósofos do século XX, que foi Jacques Maritain. E, portanto, ele tinha uma visão extremamente cosmopolita, internacional e, ao mesmo tempo, nacional. Foi ele que me suscitou o interesse pela filosofia. Aliás, tem um aspecto bastante interessante, porque na primeira palestra que eu ouvi dele, o tema foi os anjos, né? Então, você imagine, naquele momento conturbado da vida política, quase igual ao que nós estamos vivendo hoje, os estudantes todos interessados em política, interessados em ideologia, e um professor de filosofia que fala de anjos. Então, nós ficamos bastante céticos, algumas até riram, mas no final da aula nós estávamos boquiabertos, porque ele mostrou que na estrutura do pensamento de Santo Tomás de Aquino você tem seres absolutamente perfeitos. Só que esses seres absolutamente perfeitos caem, eles perdem essa qualidade. Então, do divino ao diabólico há uma passagem muito rápida. É o que nós vivemos em termos de reflexão sobre a vida humana. O ser humano pode ser altamente angélico, mas também pode ser altamente diabólico, ao mesmo tempo. Agora, geralmente quando o jovem, né, está prestes a escolher uma profissão, aí há uma pressão, um aconselhamento para seguir algumas profissões na época tradicionais, enfim, direito, medicina, engenharia. O senhor teve algum tipo de pressão dessa maneira? Ou... Não. A minha família sempre gostou do estudo, da leitura, né? E quando eu disse que iria seguir uma profissão que tinha relação com esse mundo intelectual, não houve nenhum questionamento. Aliás, é bom lembrar que seria interessante lembrar que essa minha opção pela filosofia se reforçou no momento em que eu optei também pela vida religiosa, né? A minha família, uma parte é espírita e a outra parte é profundamente católica. E esse meu nome Romano vem de uma homenagem à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, essa decisão por entrar na Ordem dos Dominicanos, aqui em São Paulo, veio reforçar esse desejo de estudar filosofia. Tanto que, na Ordem dos Dominicanos, naquele momento, 67, eu escolhi pelo estudo na USP,
porque a ordem facilitava essa possibilidade. Então, eu fui estudar filosofia na USP. Só que houve uma interrupção, porque eu tive que fazer o noviciado na ordem dominicana e lá, nesse período de 1 ano, você não pode ter atividades externas. E quando terminou o noviciado, eu fui preso e fiquei mais de ano no presídio Tiradentes, em São Paulo. Então, só recomecei meus estudos de filosofia em 72. Isso na época da ditadura? Da ditadura, no período da ditadura. Eu fazia parte do convento das Perdizes, aqui em São Paulo, e havia um grupo de estudantes e frades dominicanos que tinham optado por apoiar a guerrilha contra o regime militar, né? É um dado também particular interessante. Havia um movimento que era de esquerda e que congregava todos aqueles que eram contrários, católicos que eram contrários à ditadura, né, que era a Ação Popular, um movimento chamado Ação Popular. Mas a direção dessa Ação Popular, quando exilada, foi para Paris e lá deixou de ser católica e optou pela linha do maoísmo como doutrina. E decidiu que quem continuasse crente católico tinha que sair dessa organização. Então, os dominicanos, notoriamente, não podiam continuar sendo religiosos numa organização que proibia a crença, né? Foi quando eles entraram em contato com o Marighella, né, que não tinha essa exigência, que abria a possibilidade para um trato mais respeitoso nesse plano. Então, esses estudantes entraram em contato. Eu não fazia parte desse grupo, né? Eu era muito amigo de um dos presos, né? E fui preso por causa disso, porque ele me pediu que avisasse a sua família no Rio de Janeiro, dizendo que ele estava fora de circulação. E quando eu liguei para o pai do Frei Ivo Le Beaupin, que é justamente, nós falamos inclusive em francês, né, naquela época, porque o pai dele era francês, ele perguntou onde estava o filho, eu disse, eu vou ao Rio de Janeiro para encontrá-lo, né? Mas o telefone do convento estava sendo vigiado pelo Senimar. E quando eu cheguei ao convento do Rio de Janeiro, eu fui preso. Então, o senhor foi inclusive torturado? Sim, pelo delegado Fleury, né? No Trono do Dragão, mas a minha tortura não se compara com as demais, porque como havia uma suspeita muito pequena ao meu respeito, eles queriam me arrancar nomes, coisas assim, mas eu não tinha muito o que dizer. Portanto, comparado com a tortura aplicada em outras pessoas que eu vi, né, começar com esse meu colega, o Yves Le Beaupin, eu conheci ele profundamente, fiz o vestibular de filosofia da USP com ele, estudei para o vestibular com ele, e quando eu entrei na cela eu não o reconheci, ele estava com o rosto desfigurado de tanto maltrato, né? Eu só o reconheci pela camisa que ele usava, que era uma camisa xadrez vermelha e preta, né? E outros que passaram por torturas muito piores, é o caso do Frei Tito de Alencar, né, que foi barbaramente torturado na Operação Bandeirantes, tentou suicídio lá, depois foi solto, numa daquelas ocasiões em que exigiram resgate, né, de presos políticos, porque tinham sequestrado embaixadores, e ele terminou suicidando em Paris, no convento dos dominicanos. Agora, como Paris não, desculpe, no interior da França. Agora, como que o senhor vê todo esse momento que o Brasil vive, muitas pessoas pedindo a volta da intervenção militar, como que o senhor analisa essa questão? Falta um pouco até de conhecimento da história das pessoas, do que foi tudo isso, e o senhor participou de tudo isso. O que o senhor acha? Falta conhecimento e também sobra uma ética da sociedade brasileira que é profundamente violenta. Aqui nós acreditamos na violência face a face. Veja, não é apenas um problema de determinado setor social, o mais pobre, mas é uma sociedade violenta de alto a baixo, né?
Então, é bom lembrar que nós tivemos 500 anos de um regime truculento colonial português, né? A Inconfidência Mineira é um exemplo disso. Depois você teve um século XIX em que o Império abafou todas as movimentações liberais que pôde, com a força das armas. Se você estudar a história do Brasil, você vê que o século XIX foi o período, sobretudo das regências, né? Foi o período de insurreições liberais. E não eram de esquerda, porque isso não existia na época, eram liberais que acreditavam nas doutrinas das luzes francesas, acreditavam na República Norte-Americana, nas doutrinas norte-americanas, né? E acreditavam, sobretudo, na Revolução Democrática Inglesa do século XVII, né? Se você pega, por exemplo, os livros que estão presentes na biblioteca desses reprimidos, né, você vê que são autores todos que fundaram a democracia moderna. Então, o Brasil tem uma tradição colonial e depois imperial de repressão ao livre pensamento, de repressão à discórdia, de repressão à democracia, né? O liberalismo nunca conseguiu se firmar aqui no Brasil. Tem muita gente que diz que tal fulano é liberal, tal pensamento é liberal, mas não sabe bem o que está falando, porque o liberalismo foi caçado da vida pública brasileira. Por outro lado, você teve duas ditaduras ferozes no século XX, né? Não foi apenas dos militares, a ditadura Vargas foi, no meu entender, até mesmo pior, porque foi baseada numa doutrina extremamente virulenta, que era um misto de positivismo, a ditadura positivista, com o pensamento de extrema-direita jurídica europeu do período. Basta lembrar que Francisco Campos, que foi o autor da Polaca, né, aquela constituição absolutamente violenta do Estado Novo, ele era um seguidor de Carl Schmitt, que é o autor do nazismo, né? Então, você veja que nós tivemos, no século XX, uma continuidade e não uma mudança em relação ao período colonial e ao período imperial. Tivemos um interregno muito pequeno da Constituição de 46, né, que era uma Constituição de cunho liberal. Por quê? Porque o que estava no contexto da Constituição de 46 é justamente a derrota da ditadura diante da derrota mais ampla do totalitarismo, né? Você tem o nazismo vencido, o fascismo, etc. Então, você tem um recrudescimento do sentimento liberal, do sentimento democrático. Mas durou pouco, né? Durou até 67. Tá certo. Professor, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta no segundo bloco do programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo. Nós recebemos hoje um dos mais importantes e respeitados intelectuais do país, o filósofo Roberto Romano. Professor, ainda nessa questão da período da ditadura, por outro lado, a gente tem exemplos também de pessoas que viveram durante a ditadura e a defendem, né, sob um argumento de que as pessoas de bem viviam em paz, com segurança, com trabalho, com a família. Como que o senhor analisa esse viés? Olha, há um grande crítico literário chamado Erich Auerbach. Ele tem um livro chamado Mimesis, a realidade na literatura ocidental. E, em determinado momento, ele está analisando a vida das informações e das comunicações, e ele diz o seguinte: a cena do mundo é um conjunto de quase infinito de palcos, né, de cenas diferentes. O que faz o debate propagandístico ou ideológico ou doutrinário puro, né? Ele foca algumas cenas. E claro que o espectador, vendo aquela cena, diz: aquilo é verdade, né? Mas, diz ele, da verdade faz parte toda a verdade. Essa cena tem que ser também interpretada a partir de outras cenas, né?
se você vê apenas aquela cena, você está dizendo a verdade, como você diz, aquilo ali aconteceu, é aquilo que aconteceu. Mas você tem obrigação de ver as demais cenas. E ele está se referindo naturalmente à propaganda de Goebbels, né, do nazismo. Então, o que faz o propagandista, ou o doutrinário, ou o ideólogo? Ele procura focar apenas um aspecto. Então, se você vê a ditadura do ponto de vista de determinadas classes altas, determinados setores de classe média bastante privilegiados por emprego, por uma série de pontos, evidentemente que o retrato do regime ditatorial aparecerá de um modo. Mas é preciso ver as outras cenas, né, para temperá-las, né? E termina a reflexão do Auerbach: para que você faça esse passeio pelas demais cenas, é necessário que você tenha tempo. Ora, um dos pontos mais graves da cultura moderna é o fato de que nós não temos mais tempo. Nós somos a sociedade da rapidez. Nós não nos detemos para analisar todos os pontos necessários para entender um determinado fenômeno. Então, veja, no caso do jornalismo, é claro, esse programa seu aqui, por exemplo, é uma exceção absoluta, né? Certa feita, uma jornalista de uma certa televisão me disse: olha, o senhor terá 1 minuto para falar no jornal importante, né? Eu peço que o senhor seja objetivo. Eu falei: não, minha filha, você está pedindo para que eu seja rápido. Objetivo é outra coisa. Quer dizer, a objetividade histórica supõe que você tenha os demais pontos de vista, inclusive documentais. Veja, agora você tem liberados alguns documentos dos Estados Unidos da América, que é uma democracia justamente por isso. Esse é um ponto que deve se respeitar muito nos Estados Unidos da América. Esses documentos que mostram que o próprio presidente da República autorizava ou não a morte de opositores ao regime, né? Então, você vai completando esse quadro. Ora, o que se pede para as pessoas que pensam e que são honestas de sentimento é que investiguem um período, que investiguem uma questão por todos os aspectos e não se detenham apenas naquele que eles julgam que é verdadeiro. E eu acho que a diferença que existe entre um pesquisador, um cidadão de mente aberta e um dogmático é justamente essa. O dogmático só usa exclamações. No tempo da ditadura nós tínhamos segurança, exclamação, né? Que tal colocar alguns pontos de interrogação nesse ponto, né? Acho que é importante isso. Assim também é algo que tem que ocorrer com outros setores. É claro que as pessoas que você se referiu são pessoas conservadoras, têm um pensamento conservador e querem uma intervenção militar, né? Também aqueles que não comungam dessa forma de pensar também tem que colocar interrogações, né? Uma pessoa de esquerda tem que colocar interrogações sobre o seu próprio pensamento, né? Sobre a própria história da esquerda e etc. E por que cada vez mais as pessoas menos se interrogam, né? Exatamente, e menos interrogam, né? Elas ficam muito nesse discurso. Veja, eu fui professor quase 40 anos, né? E um dos meus exercícios prediletos era, na primeira semana de aula, dar uma prova, né? Tema livre. E eu já sabia, conforme a quantidade de pontos de exclamação da prova, se eu teria um candidato à filosofia ou não. Né? Porque aquele que era... Jean-Paul Sartre, que é uma pessoa que eu respeito muito, fazia a distinção entre o ideólogo e o filósofo, né? O ideólogo é aquele que reúne ideias, né? Acochambra, na nossa linguagem, né? Sintetiza e transforma em credo, né? Então, transforma em meia dúzia de certezas, né? Esse é o papel do ideólogo. Ele capta no universo intelectual alguns pontos e junta e transforma num catecismo, né? Aí pode ser de esquerda, de direita, de alto, de baixo, de centro, etc. Pode ser católico, pode ser protestante, etc. Agora, o filósofo é aquele que justamente se recusa a
encerrar, gelar as ideias e transformá-las num catecismo, né? Pedir que o interlocutor se interrogue. Esse é o ideal de Sócrates, né? Quando você lê a República, quando você lê os diálogos de Platão, você vê Sócrates sempre interrogando. É isso que irritou os cidadãos de Atenas, né? Eles não suportavam ter as suas certezas questionadas por alguém. Agora, 2018 marca aí os 30 anos da Constituição brasileira, né? Que aspectos da Carta Magna que o senhor destacaria, né? Estaria aí a nossa Constituição comparada ao mundo das ideias de Platão, né? Sendo algo aí ideal, diferente, porém diferente aí do mundo ideal, aliás, do mundo real? Olha, eu tenho uma visão diferente da Constituição de 88. Ela é um compromisso. Em primeiro lugar, ela vem como uma espécie de golpe de Estado praticado pelos antigos congressistas da ditadura que quiseram, então, definir um novo papel para eles mesmos. Então, de certo modo, eles conseguiram estabelecer alguns pontos na Constituição que preservam, né, o seu status privilegiado, etc. E que dão consequências como a questão do foro privilegiado e outros pontos. Então, ela é uma espécie de compósito. A Carta Brasileira, ela tem pelo menos 2 pontos importantes de doutrina que não se coadunam imediatamente. Eu diria, ela tem um conjunto doutrinário do Estado de Direito, né? E você tem uma outra perspectiva que é o Estado democrático de direito. No Congresso Constitucional, você teve o embate violento dessas tendências. O resultado é que ela é uma espécie de documento sem unidade interna. Então, você tem parágrafos que favorecem o Estado de Direito, você tem parágrafos que favorecem o Estado democrático de direito. Por exemplo, um dos parágrafos importantes é o que definiu, o Estado democrático de direito definiu a autonomia do Ministério Público, com as consequências que nós estamos vendo agora. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que essa carta ela tem um problema de origem, de redação, né, de coerência lógica interna. O segundo ponto é que o texto original de 88 não existe mais. Se nós pegarmos numa visão sinótica o texto de 88 e o texto de agora, você vê que nós estamos sendo governados por uma outra Constituição, tal o número de emendas. E emendas que muitas vezes favorecem o poder executivo em detrimento dos demais poderes, criando toda essa confusão que nós estamos vivendo agora, né? Então, veja, ela tem 2 pontos graves. Problema de origem, de redação, e a quantidade de emendas que a desfiguram. Eu aprecio muito as propostas do Dr. Carvalhosa, por exemplo, que está lutando para que nós tenhamos uma nova Constituinte, uma nova Constituição. Vejo dificuldades nisso, mas eu acho que é uma utopia, aí sim, algo que é uma ideia que pode trazer bons frutos. Agora, né, a sociedade vive aí perplexa diante das investigações aí, principalmente da Operação Lava Jato. Agora, caberia aí à operação o poder de acabar com a corrupção no Brasil? Ou seja, e também caberia a nós brasileiros depositar todas as esperanças nesse tipo de investigação? Eu acho que não. Eu acho que, veja, o que é a corrupção? A corrupção é um elemento que eu diria integra a vida de qualquer sociedade. Eu sempre digo para os seus colegas jornalistas, né, que não existe nenhuma sociedade no mundo que não tenha corrupção. E uma sociedade sem corrupção seria uma sociedade desumana. Eu vou explicar essa coisa. Em primeiro lugar, nós fomos expulsos do paraíso, né? Então, não vivemos no paraíso. Nós vivemos numa sociedade, como diz o Santo Agostinho, na Cidade de Deus, todo o Estado, toda a sociedade é uma quadrilha em tamanho grande, né? E toda a quadrilha é um Estado em tamanho pequeno, né?
muitas vezes, quando ocorre um fato mais grave de corrupção aqui no Brasil, me ligam, mas o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Não é. Não é, houve uma ocasião que um colega seu me dizia isso, eu digo, olha, eu estou aqui na mão com um relatório de uma licitação fraudulenta de rodoviária na Suécia. Então, vamos devagar com esse andor, né? Segundo ponto, existem sociedades que ignoram a corrupção do seu próprio sistema. Onde se lava mais dinheiro do terrorismo, do narcotráfico, da corrupção política do mundo inteiro? A Suíça, que no ranking da Transparência Internacional está lá no alto, como grande país honesto. Ora, espera lá. Agora, vai me dizer que o cidadão da Suíça não sabe nada do que ocorre nos bancos suíços? Né? É uma população altamente tecnológica, conhecida, erudita, etc. Tem uma tradição, né? Se até no Banco do Santo Espírito do Vaticano havia lavagem de dinheiro da máfia, né? Você não pode esperar. Então, essa questão da corrupção, você não pode também aumentar de tal modo que ela se torne um fantasma impossível de ser exorcizado e ser dominado. E nem achar que vamos acabá-lo totalmente. Acabar com a corrupção, isso não existe. Agora, o segundo ponto é que, em vez de ficar discutindo o resultado, que tal se nós discutirmos o pressuposto? Né? O pressuposto da nossa corrupção aqui, desse montante absolutamente desenfreado, né, vem do fato que você tem um sistema político federal que é profundamente lesivo à estrutura global dos municípios. Os municípios pagam imposto, esses impostos vão 70% para Brasília, e para retornar para os municípios, você não tem outro caminho que não seja pagar propina, ou se pagar o pedágio para o deputado, para esse ou para aquele. Né? Então, esse sistema federativo tortuoso, pervertido, que centraliza todas as decisões, veja, 90 e poucos % das políticas públicas brasileiras são do Poder Executivo Federal. O município, o Estado, perde essa capacidade de realizar políticas públicas. Qualquer problema no esgoto de Tremembé tem que passar de um modo ou de outro pelo Ministério do Planejamento e do Ministério das Finanças. Agora, como mudar essa reestruturação? Vou perguntar para o senhor, mas a gente vai precisar fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo, que recebe hoje um dos mais importantes e respeitados intelectuais do país, o filósofo Roberto Romano. Professor, por que é tão importante aumentar a autonomia dos municípios? E o senhor declarou recentemente em uma entrevista que é preciso redesenhar o mapa político do Brasil, né? É possível fazer isso? Como fazê-lo? Possível é difícil, e eu diria que se houver uma pressão cidadã, talvez daqui a uns 50 anos eu já estarei no lado de lá, talvez daqui a 50 anos nós tenhamos uma federação tal como ela deve ser, né? Veja, quando você estuda em termos de direito constitucional comparativo, você vê a estrutura da Federação Russa, que saiu do totalitarismo soviético, né? Ela dá mais autonomia para as unidades básicas do que a nossa. Então, esse é um ponto, né? Agora, se você compara com a Federação Norte-Americana, então nós perdemos de 7-1, né? Porque você tem, na Federação Americana, os estados e municípios têm uma autonomia absolutamente fantástica, né? Até do ponto de vista penal. Você tem, num estado você tem pena de morte, outro você não tem. Você tem regras para o casamento, educação, etc. Veja, houve um esforço muito grande de centralização dessa federação norte-americana.
Então, a nossa federação é eu diria sempre, né, é um império disfarçado, né? Quer dizer, é como se o poder central vencesse a guerra a cada momento, e não é à toa que se fala em guerra fiscal quando aparecem problemas de impostos, né? Vencesse a guerra e cobrasse o butim dos vencidos, né? Então, você tem que pagar o imposto, os municípios têm que pagar, o Estado, etc. Você tem aberrações tremendas. A Lei Candir, por exemplo, né? Você tem uma parte do ICMS que iria para os estados, o Poder Federal não paga, mas cobra as dívidas do Estado, o que quer dizer que estados vão à falência, né? Então, você tem esse desequilíbrio orçamentário que está ligado com esse monopólio das políticas públicas pelo Poder Executivo Federal, né? No Brasil, você tem regras e leis que funcionam de alto a baixo, desconhecendo as realidades regionais. Você se lembra bem do kit primeiros socorros, né? Ou aquela história de colocar apagador de incêndio no carro, etc. Quer dizer, é como se fosse uma unidade sem nenhuma diversidade interna. Isso não é federação, né? Você tem diversidades étnicas, você tem diversidades históricas, você tem diversidades geográficas. Você não pode aplicar no transporte, por exemplo, para o Amazonas a mesma regra que se aplica para o Rio Grande do Sul. São duas realidades geográficas totalmente diversas. No entanto, aqui tudo é assim, né? Resulta que você tem 60% dos nossos municípios, com essa superconcentração, com essa burocratização imensa, a indecisão e a ineficácia. 60% dos nossos municípios não têm água e esgoto digno desse nome. Agora mesmo tem uma notícia sobre o Rio Grande do Sul, né, que você tem uma endemia de toxoplasmose. E qual é a fonte? A água mal cuidada, né? Então, você tem essa ineficácia. Então, me parece que enquanto nós não tivermos autonomia orçamentária, e aí me dizem, mas a boa parte da corrupção do Brasil vem dos municípios. É verdade. Por quê? Porque você obriga o habitante da cidade a ser uma espécie de cúmplice do político que traz recursos. O bom político brasileiro é aquele que consegue arrancar recursos do Poder Federal e trazer para o município ou para a região. Dando o que se recebe, não é? Rouba, mas faz, né? E isso é uma tradição antiga da vida pública brasileira. Há um livro da professora Maria Silvia Cavalho Franco que mostra que no século XIX já, né, os municípios ficavam 100 anos sem água, esgoto, estradas, hospitais, até cemitério. E o que faziam os vereadores, que eram os ricos, né? Eles emprestavam para o município. Então, tem lá na Câmara de Guaratinguetá, cada vereador emprestará tantos mil réis para fazer tal obra. O que acontece? Quando você tem o eleitor acha que aqueles homens são bons, né? Mas diz ela, rapidamente a mão muda. Pensa o político, se quando o município precisa eu empresto, quando eu preciso o município tem que prestar. Sim. Então se estabelece essa indefinição do público e do privado. Ela cita o caso de um tesoureiro do município que jogava com a arrecadação no fim do mês e devolvia no mês seguinte. Quando ele foi processado, ele ficou bravo, né? Porque o errado é não pagar, mas não passou pela cabeça dele que o errado é que ele não podia colocar a mão no cofre público para benefício próprio, né? Essa realidade vem por quê? Porque você tem essa quase que impossibilidade de retorno dos impostos extraídos do município para o próprio município. Então, quem é o bom político? Eu duvido, eu faço um repito aos ouvintes, né, que me apresentem um político que seja apenas ético e que ganhe eleições, né, que não faça o favor de trazer recursos para o município. Então, de certo modo, você deseduca a cidadania também, né? Você obriga a ela votar naquele sujeito que traz o posto de saúde, que traz a creche, que traz a estrada, etc., né? Então, se você não dá autonomia para os municípios,
você não ensina o cidadão a fiscalizar. E é muito mais fácil, há de convir, que o munícipe fiscalize o seu vereador e o seu prefeito do que fiscalizar o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional, né? Então, é uma questão de bom senso, inclusive. A gente teve agora em junho, né, o país aí praticamente parou diante dessas reivindicações da greve dos caminhoneiros. Como que a senhora avalia a postura do governo no gerenciamento dessa crise, nessa negociação toda? Olha, me perdoe a franqueza, mas o governo não está gerenciando nada há bom tempo. Nós estamos vivendo uma continuidade de uma turbulência que se deu a partir do segundo governo de Dilma Rousseff e do segundo metade do governo, desse último governo de Dilma Rousseff, que é o fato da presidência da República não estar mais governando o país. Ela está apenas preservando status e cargos, mas ela não está administrando o país, né? Então, de certo modo, Dilma Rousseff ficou todo o período anterior ao seu impeachment tentando salvar o seu cargo, né? E, inclusive, veja, é um ponto interessante, na sua campanha eleitoral ela assumiu teses bastante radicais à esquerda e tentou corrigir a sua política, indicando uma política econômica com o Joaquim Levy, etc. Foi o que piorou a sua situação, porque ela perdeu, inclusive, a sua base partidária de apoio, né? E o atual presidente está caminhando para esse nível. Ele, de certo modo, desde que ele assumiu, as denúncias contra ele, a compra de deputados para garantir a não denúncia, etc., mostram que ele está apenas preservando o lugar, mas que ele não está governando. Isso traz consequências gravíssimas, inclusive essa de desobediência civil, que eu muito dificilmente chamaria de greve, porque é um misto de greve com lockout. Você teve empresários do transporte aproveitando a sua força para checar um governo fraco, né? O que mostra... Essa perda de autoridade é muito perigosa? É perigosíssima. Veja, quando há uma filósofa de quem eu aprecio muito as obras, que é a Hannah Arendt, né? Ela tem uma reflexão muito séria sobre a questão da autoridade, né? Quando você não tem mais autoridade, você cai na violência, né? E a violência, ela ignora justamente o princípio da autoridade, ela vai para o princípio da força. Quem tem mais força, vence, né? E aí, se você cai nesse ponto, você está abrindo o passo para todos os golpes de Estado, para todas as ditaduras possíveis, né? E a autoridade é um ponto bastante delicado, é muito sutil você perceber alguém que tem autoridade. Ela dá um exemplo que é até interessante. Ela diz, se você é obrigado a gritar para alguém sair do seu quarto, você não tem autoridade, né? Então, veja, se você é obrigado a usar da força, da gritaria, da violência, da propaganda, você não tem autoridade, né? E, nesse sentido, a autoridade é muito ligada à questão da legitimidade. Você obedece àquela pessoa que você reconhece como seu governante, né? Se você não tem isso, evidentemente, agora veja, não é bater no vazio, mas um presidente da República que tem 82% de rejeição da população não pode ter autoridade. É muito difícil, né? Ele só poderia ter autoridade se ele usasse a força militar, a força policial para reprimir de uma maneira truculenta esses caminhoneiros, né, e esses empresários. Se ele fizesse isso, pioraria a sua situação. Professor, uma outra questão bastante importante que eu acho que é sobre a autonomia dos poderes, né? Como conquistá-la? Possível? Olha, o Montesquieu, que é o grande teórico a quem se atribui a moldagem do Estado moderno, ele dizia o seguinte, um país muito grande, com uma população muito grande, é muito difícil que você possa ter república e democracia nele. A tendência é ir para o despotismo.
onde ele propõe como remédios a federação, né, porque daí você diminui esse imenso território, essa imensa população, permite, portanto, que o cidadão tenha participação na gestão pública, e a tripartição dos poderes, que ele tira de Platão. É nas leis de Platão que você vai encontrar pela primeira vez formulada essa teoria do equilíbrio dos poderes, da balança dos poderes. E outra coisa que está nas leis de Platão é justamente a responsabilização do governante, né? Então, quando você, no caso brasileiro, né, veja, nós tivemos, desde 1500, o predomínio do rei sobre os demais poderes. Com a independência, a Carta de 1824 colocou todos os poderes sob o guante do chefe de Estado, o poder moderador. O poder moderador, ele poderia mexer com deputados e senadores, porque ele controlava a formação do gabinete. Ele era o responsável pela formação do gabinete. Ele, por sua vez, ele movia juízes de um lugar para outro, né? Etc. Então, veja, o que nós temos em 1824 é uma deturpação de uma doutrina do Benjamin Constant, não o brasileiro, o francês, que era um liberal, que, cansado da ditadura de um poder sobre outro, veja, você teve a ditadura do parlamento na Revolução Francesa, que acabou com o executivo, cortou a cabeça do rei, né? Depois você teve a ditadura do executivo com Napoleão Bonaparte. E Benjamin Constant, então, que foi perseguido por Napoleão, ele idealizou a teoria do poder moderador, que seria um poder neutro, né, que seria de coordenação dos poderes, mas não estaria acima dos poderes, né? Então, ele faria esse papel de impedir que um poder exacerbasse as suas possibilidades em detrimento de outros. Essa doutrina aqui no Brasil virou o contrário. Ela foi posta, o poder moderador foi posto como um poder superior aos demais poderes. Então, veja, o que você tem essa tradição de poder superior do executivo, né? E os demais poderes dependem desse poder executivo. Mas, para manter essa altitude, essa verticalidade, o Poder Executivo tem que pagar. Ele paga para o Congresso, distribuindo recursos, distribuindo cargos, etc. E paga para o Judiciário, distribuindo privilégios. Professor, a gente vai fazer mais um rápido intervalo, mas a gente retoma depois dos comerciais nessa questão. Programa São Paulo Brasil, volta já. Estamos de volta com o São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo, que recebe hoje um dos mais importantes e respeitados intelectuais do país, o filósofo Roberto Romano. A gente falava no bloco anterior sobre essa questão da autonomia dos poderes, inclusive o senhor relatava essa questão da verticalização, da organização. É possível mudar isso, professor? É possível e necessário. Eu estava falando justamente da questão do judiciário brasileiro, né? O judiciário brasileiro foi criado dentro do modelo da hegemonia do poder executivo. Foi criada, a inspiração, né, veio justamente de Napoleão Bonaparte, né? Que os juízes do antigo regime, eles tinham um estatuto importante, né? Eles se reuniam no chamado parlamento, no caso da França, né? Nenhum rei contava farofa com eles. Eles eram exigentes no cumprimento das suas missões, né? E, portanto, controlavam o suposto poder absoluto. Os reis tiveram muitos problemas com os juízes e há uma literatura muito grande sobre isso. Durante a Revolução Francesa, você instituiu algo que foi instituído já na Inglaterra do século XVII, a eleição dos juízes, né? Coisa que até hoje nos Estados Unidos vigora, né? Então, os juízes eram eleitos e respondiam para o cidadão, né? Com a Contra-Revolução e com Napoleão Bonaparte, o que você teve? Você teve uma retirada dos juízes do plano eleitoral, né?
ao mesmo tempo, eles perderam sua autonomia. Eles ficaram dependentes do imperador, né? Então, o que acontece nesse momento? Você tem o enclausuramento da toga, de tal modo que ela é um poder subordinado, confesso. E aqui no Brasil foi isso, né, que nós vimos em 1824 e nós vimos ao longo da nossa história. Então, esse poder, que não é um poder, que não é eleito pelo povo, num simpósio de juízes, em que um colega meu defendia a ideia de eleição de magistrados, a resposta do juiz foi: isso é uma loucura, isso é uma tolice. E eu tive a oportunidade de responder: sim, essa tolice que fundamenta a sociedade norte-americana, que parece que vai bem melhor do que nós, né? Então, veja, esse é um problema sério, né? Você não tem como garantir uma autonomia desse poder diante dos demais poderes. Enquanto o executivo é eleito, o legislativo é eleito, eles dependem de um cargo que é garantido pelo Estado, mas que é controlado pelo executivo e pelo legislativo. Então, o que você tem como resultado? Você tem uma série de privilégios, né? Mas você não tem o respeito pelo cidadão, né? Você não tem a prestação de contas, né? Eu estou lendo um livro que eu acho fantástico, que é do Felipe Recondo, ele é daquele site J, que é uma história do STF durante o regime ditatorial, né? Então, é de chorar, né? Você vê uma instituição que é a suprema do país, dependendo da vontade do executivo nas mãos dos militares. Né? Esse ponto, né, da falta de autonomia do nosso judiciário faz com que você tenha um conjunto de juízes, né, que prestam concurso. Veja, é uma coisa muito interessante, porque no concurso você tem aferição de conhecimentos técnicos, você não tem aferição da possibilidade daquela pessoa ter uma formação ética, cidadã e respeitosa dos demais. Para a Suprema Corte, então, a coisa é um escândalo absoluto, né? Você tem esse sistema de indicação pelo presidente da República e, digamos, aprovação pelo Senado. Eu, por obrigação, vejo todas as sessões na televisão, né? E fiquei absolutamente triste quando vi que, por exemplo, uma das juízas importantes que chegou a ser presidente do Supremo Tribunal Federal, na sabatina do Senado foi elogiado o cabelo, o sapato, etc., e ninguém perguntou sobre as ideias jurídicas dela, né? Então, e ela foi aprovada, né? Então, ao contrário dos Estados Unidos da América, onde para a nomeação de um juiz da Suprema Corte é uma verdadeira batalha, né? Onde o juiz tem que demonstrar conhecimento técnico, profundo conhecimento da jurisdição e da prática de magistratura, aqui você tem esse tipo de coisa. Então, você tem juízes da Suprema Corte que nunca fizeram um julgamento como juiz de primeiro grau. Professor, queria falar um pouquinho ainda sobre a questão das eleições desse ano. O que o senhor espera desse pleito? A gente tem aí também um número de votos brancos e nulos que tem sido bastante expressivo, né? Na eleição de 2014, chegaram aí a representar 29% do total. Qual que é o recado, né, que o eleitor ele está querendo dar aí com essa atitude? Fala-se muito dessa necessidade de uma renovação na política. O Brasil tem hoje espaço e, mais do que isso, tempo para essa renovação já nas eleições desse ano? Olha, eu parto sempre da seguinte pressuposto: tudo que está na história, que está no tempo, no espaço, tem tempo. Né? Eu acho que nada é vencido de vez, perdido de vez, etc. Eu acho que é perfeitamente possível você reordenar forças e reordenar políticas. Eu gosto de lembrar sempre o exemplo de Itamar Franco, que pegou o país numa situação pior do que agora, porque nós tínhamos, além da confusão social, etc., você tinha uma inflação tremenda,
E ele, em pouco tempo, conseguiu reordenar o movimento da economia e o movimento da sociedade. Né? O seu ministro da Educação, Murilo Ringo, fechou o Conselho Federal de Educação por corrupção, coisa que, se nós fôssemos ver hoje, a situação seria pior. Né? Mas, veja, é possível reordenar. O problema que eu vejo é que nós deveríamos ter movimentos mais amplos e os movimentos sociais deveriam se abrir para não discutir questões próprias deles apenas, mas de questões mais amplas. Em vez de discutir apenas a questão da mulher, a questão do negro, que eu acho que são relevantíssimas, esses movimentos deveriam deixar na sua pauta um espaço para a remodelação da vida política brasileira. Né? Assim você teria um maior âmbito de educação popular. Né? Além disso, o conta-gotas funciona. Né? Veja, nós tivemos uma mobilização muito grande para a lei da ficha limpa. Ela está funcionando razoavelmente. Não é tão maravilhoso, mas traz resultados. Pelo menos alguns notórios corruptos não estão disputando mais. A lei de responsabilidade fiscal, né? A lei da transparência, que para a sua profissão é tão importante, para a minha também, né? Você precisa ter acesso aos documentos, aos dados. Enfim, pouco a pouco nós estamos melhorando o arsenal jurídico do Estado brasileiro. É perfeitamente possível, então, você imaginar, com uma pressão desses movimentos sociais e da população, uma mudança estrutural da política brasileira. E para a gente finalizar, um povo que pensa, professor, incomoda? Diz um humorista, que eu não me lembro mais, ele era do jornal Pasquim, que era um jornal satírico que tinha muitas críticas à ditadura de 64, que pensar dói. Né? Pensar dói. Né? Quer dizer, é doloroso você romper com hábitos de pensamento estabelecidos. Né? Eu sempre digo que o pior da ética, né, é quando ela se torna tão automática que você não pensa mais sobre aquilo que você faz. Né? Eu digo que a ética brasileira do trânsito, por exemplo, é se você está diante de um sinal vermelho, você pisa no acelerador. Né? Isso é automático. Se for falar para uma pessoa que fura o sinal vermelho, que ele é bandido, que ele é corrupto, ele vai ficar furioso, porque ele não é. Mas ele não consegue pensar. Então, pensar exige um choque de realidade. E esse choque é doloroso. Você imaginou você ter que colocar em questão aquilo que você aprendeu desde criança, né? Na sua vizinhança, na sua família, etc. Eu sempre digo, é por isso que mataram Sócrates, né? Porque ele questionava as verdades estabelecidas. Então, de fato, quem pensa se torna solitário. Esse é um ponto sério. Quando você está criticando um sistema de opressão, um sistema político totalitário, não é por acaso que a Rússia fez o Gulag, né, e que os nazistas fizeram um campo de concentração. Né? É muito desestabilizador o pensar. Só terminando, pensar vem da mesma origem de pesar. Né? Então, Montaigne, que é um dos grandes pensadores do Renascimento, fez os seus ensaios em cima dessa ideia de que é preciso pesar as palavras como você pesa as moedas, porque havia produção de dinheiro falso. Então, quando você circula uma moeda falsa, e nessa época nossa das fake news, você tem muito disso, se circula a moeda falsa, você está lesando a si mesmo e aos outros. Né? Então, o pensamento também, é preciso pensar as palavras. E quando a gente abre as redes sociais, nós vemos quanto insulto inútil, quanto ódio inútil circula, né? Quanto palavrão, né? Em vez de pensamentos. Eu acho que esse é um dos problemas graves, não apenas do Brasil, mas da nova cultura tecnológica de informação. Tá certo. Queria agradecer demais a participação do professor Roberto Romano, que conversou aqui com a gente no programa São Paulo Brasil de hoje. Professor, foi um prazer. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado pelo convite. E o programa São Paulo Brasil de hoje vai ficando por aqui. Até uma próxima. A TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.